Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre chavetas. Aqui da semana 11 tem um anel de trava. A gente vai falar sobre chaveta. É importante destacar aqui para a gente, deixa eu só abrir aqui as imagens da chaveta. E aqui... Aqui. Então vamos no 1 a 1. Pessoal, o que é importante para a gente saber de uma chaveta? Primeiro, a definição, logicamente, né? O que ela é, para que ela serve. A chaveta geralmente é utilizada para fazer o ajuste de um eixo em um furo e fazer seu travamento. Logicamente que nós temos que levar em consideração as tolerâncias para poder encaixar uma chaveta. No exemplo que nós fizemos nas aulas passadas, das polias, lá tinha um número da chaveta, por exemplo, 8 e JS9 ao lado. Aquele JS9 é a tolerância de encaixe. Então é importante saber identificar o que são esses valores que acompanham a medida da chaveta em si. Então, nesse sentido, aqui nós temos um corte, tá? Só para vocês terem ideia de como funciona a chaveta, como que ela está localizada. Então, ela faz esse travamento entre o eixo e o local que está sendo fixado esse eixo. Pode ser, geralmente é um furo, mas pode ser um furo localizado em qualquer lugar. Então, aí nesse sentido, o que é importante para a gente para poder saber como representar corretamente uma chaveta? Logicamente que o que a gente vai levar em consideração é o formato dela, então a gente pode ter a retangular plana embutida, como é o primeiro exemplo que nós temos aqui. Isso aqui depois eu vou colocar lá no avatar. Tem a retangular plana não embutida, que ela fica mais visível. E tem a chave de Woodruff, que é uma chaveta que é uma meia-lua, como vocês podem observar aqui mais abaixo. Então, tem algumas variações construtivas da disposição da chaveta, também do jeito que ela é colocada ou não, tá? Como ela é disposta no eixo. Então, é importante saber, a partir disso, como que a gente vai fazer para representar. No caso da chaveta ser retangular, nós temos que saber as 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. No caso dela ser uma meia-lua, como é a chaveta de Woodruff, a gente leva em consideração quatro medidas: a altura, espessura, comprimento e o raio. Então, como eu disse, a gente leva em consideração o tamanho, a posição e a forma da chaveta. Então, esse aqui é o exemplo que eu acabei de falar anteriormente de Woodruff. Então, essa seria a representação correta que a gente vai fazer num corte, por exemplo, para demonstrar no desenho correto, o desenho industrial, como que seria a representação desse tipo de chaveta. Então, levando em consideração, lembrando que o isométrico é só para fazer um efeito demonstrativo, tá? A representação correta, ideal, é a que está à nossa esquerda. Nós temos aqui representações com achuras para demonstrar que aquela peça é inteiriça. E aqui mais à direita, nós temos as representações das cotas dessa chaveta. Nós temos variações de chavetas? Temos. Se vocês observarem o tipo A, B e C em uma única vista, você consegue observar que a seção transversal com o corte que aí se apresenta é igual. O que vai variar para a gente, então, nesse sentido? O que vai variar para a gente é essa visão superior. Porque no tipo A, por exemplo, nós temos um retângulo, no tipo B nós temos essas achuras nos lados, nas extremidades. E no tipo C nós temos um retângulo de um lado e uma achura do outro.
Porém, quando nós observamos na vista frontal, são iguais. Por isso que é importante destacar muito bem na vista superior qual é o tipo de chaveta que a gente está utilizando. No caso, o formato dela, para tentar entender esse tipo de situação. Porque se a gente observa somente o corte XX que está aqui à nossa direita, a seção transversal é igual. Então, a gente pode ver aqui, ó, X com X, X com X, X com X. Então, o corte é o mesmo. A achura nos cantos de 45 graus também é a mesma. O que vai mudar nesse sentido? O formato e a disposição da vista superior. Chaveta é simples, o mais trabalhoso que a gente tem de chaveta realmente são os casos que a gente tem que analisar as tabelas de encaixe. Então, fazer um desenho como esse que está aqui também não é muito complexo. Há de se fazer a representação da melhor maneira possível. Logicamente que, como vocês podem observar, nós temos áreas achuradas e áreas não achuradas para auxiliar na visualização da posição ideal da chaveta. Mas, geralmente, como a gente falou, a chaveta tem um propósito simples, que é fazer o travamento de eixos. Então, nesse sentido, é o que a gente tem que tentar observar e tentar demonstrar nos nossos desenhos.